Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do jornal O Dia News, da O Dia TV, o advogado eleitoral Norberto Campelo. Diante dessa polêmica envolvendo a vereadora Tatiana Medeiros, nós temos recebido muitas dúvidas da nossa audiência, várias perguntas, várias situações, e ninguém melhor do que um especialista renomado, para dirimir algumas das dúvidas ou todas as dúvidas. Doutor Norberto, mais uma vez, obrigado pela aceitação do convite. Sempre um prazer. Doutor Norberto, esse caso, o senhor está acompanhando, obviamente, é um caso ímpar. Assim. O senhor dizia aqui que existem no país, no Brasil, outras situações semelhantes, mas não são tantas assim, são poucas. Essa operação, começando do começo, essa operação da Polícia Federal, que terminou na prisão da vereadora, sob a alegação de que ela teria sido eleita com financiamento de facções criminosas, ela foi presa, negativa de habeas corpus. Aí ontem tivemos outra fase da operação, incluindo padrasto, incluindo família, enfim. Esse caso pode ensejar numa cassação de mandato? Bom, veja bem, nesse caso específico, o que nós observamos é que todas as ações que estão postas na legislação eleitoral brasileira que possibilitam uma cassação de mandato, né, que seria a impugnação de um mandato eletivo, uma representação por qualquer ilícito durante a campanha, a informação que nós temos é que todos os prazos foram vencidos e nenhuma ação foi interposta. Então, para um tipo de ação eleitoral que leve a essa cassação, ao que parece, não existe essa hipótese. Mas, obviamente, que é um caso bem complexo, delicado, porque as informações surgiram posteriormente, então nós não temos nenhuma ação eleitoral tramitando aquela que possa possibilitar a cassação do mandato, mas há um procedimento criminal instalado. Então, isso pode sim, depois desse procedimento criminal julgado, resultar nisso, como também é possível a Câmara Municipal enquadrar as atitudes, né, as ações praticadas pela mandatária que possam também resultar numa cassação na esfera administrativa, né, que seria dentro da própria Câmara Municipal, num julgamento pelos vereadores, por seus pares. Nesse caso, o senhor fala de procedimento administrativo, seria quebra de decoro? Poderia ser uma hipótese, né, de se verificar se existe essa possibilidade. Como eu disse, é bem complexo porque as informações vieram surgir depois. É bom que se diga também que, até como advogado, sempre defendo isso, nós estamos ainda numa fase inicial. Então, há uma operação da polícia, a gente tem que respeitar muito. Normalmente, quando essas operações acontecem, a polícia já dispõe de informações que a justifiquem. Isso passa também pelo crivo do Poder Judiciário. É de se esperar que seja um trabalho realmente bem feito e que eles estejam seguros naquilo que estejam fazendo. Mas é preciso também ter cautela e aguardar, né, o desenrolar das investigações para que se possa ter a plena convicção do cometimento dos crimes que estão sendo imputados à vereadora. Num momento como esse, a gente não pode ainda afirmar absolutamente nada com total segurança, né? Porque nós temos um processo que deverá, tudo isso, resultar. E nesse processo é que se vai ter realmente a dimensão das práticas e se de fato existem provas suficientes para uma condenação. Como se daria, se fosse o caso, como se daria esse processo administrativo partindo da Câmara? Quem entraria com o pedido? Seria a Câmara, um vereador? Teria que haver uma provocação por um partido político, um vereador, e esse processo seria aberto e dando também o direito de defesa. Nós temos, inclusive, situações, né, que já aconteceram aqui mesmo em Teresina, como também até no país mesmo. Já tivemos presidentes da República, né, cassados, já tivemos deputados federais. Então, senadores. Senadores. Então, o país já tem essa experiência e isso, obviamente, é uma possibilidade. Agora, isso seria um julgamento do ponto de vista administrativo, aí considerando quebra de decoro parlamentar, algo assim muito, como o senhor disse, ainda sem substância, sem provas ali, seria uma coisa muito difícil de se definir, né? Veja bem, teria que ser aberta a oportunidade de defesa,
as acusações já estão postas, né? Elas já foram tornadas públicas. A Polícia Federal já deixou algumas coisas claras, não sabemos, claro, se existirão outras, porque uma investigação como essa tem muitos desdobramentos, né? Você vê que já, mais recentemente, aconteceu uma nova fase. Isso. E essa coleta de provas, ela não é muito simples. Então, são celulares que são apreendidos, são pessoas que serão ouvidas, documentos que serão analisados. Então, tudo isso demanda tempo. Então, é preciso realmente ter um pouco de cautela, nada deve ser feito de maneira assodada para que se faça com segurança. A gente sabe que no direito todo mundo quer tudo muito, muito rápido, né? Todo mundo quer um processo andando o mais rápido possível. Mas a segurança jurídica também exige que tudo aconteça no seu devido tempo. Não adianta acelerar muito o passo, porque normalmente isso também não dá certo. É preciso ter cautela, deixar a polícia fazer o seu trabalho. O Ministério Público também vai receber todo esse material para a oferta de alguma denúncia e o Poder Judiciário decidir. O que nós temos são medidas cautelares ainda, né? Em virtude, muito provavelmente, da gravidade do que está sendo apresentado na fase investigativa, o Poder Judiciário deferiu, né, uma medida cautelar de afastamento das funções. Agora também assessores também foram afastados. Tudo isso nos leva a crer que realmente há algo de muito grave sendo apurado. Essas medidas cautelares que o senhor falou, o afastamento das atividades de vereadora, agora nessa segunda fase o afastamento de auxiliares, tudo isso contribui, como o senhor falou, ainda do ponto de vista das hipóteses, contribui, doutor Norberto, para o entendimento de que as denúncias são muito graves e até esse momento elas ensejam, de fato, a noção de gravidade? Olha, eu acredito que sim, porque o mandato eletivo, dentro de uma democracia, é algo sagrado. Você só pode retirar alguém do exercício de um mandato eletivo, porque é uma concessão do povo, né? O povo que é quem elege isso deve ser respeitado ao máximo. E o Poder Judiciário só pode intervir quando as situações realmente são graves e exigem, e quando há um mínimo de elementos probantes que justifiquem. Né? Não pode ser uma medida tomada de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Exige realmente, e é por isso que nós acreditamos que esses elementos devem estar presentes, porque é um dever do Poder Judiciário preservar o mandato sempre, a não ser que haja algo que justifique essa quebra de ruptura, essa ruptura com a vontade popular. O senhor falou de provocação. Alguém tem que provocar para que haja esse julgamento. O PSB, que é o partido dela, tem se manifestado no sentido de repudiar, obviamente, o que está acontecendo. E a gente, nos bastidores, sabe de uma tendência do partido de tentar buscar o mandato para o suplente, para outro nome assumir. Seria uma das alternativas o partido se manifestar? Porque o Supremo Tribunal Federal, aliás, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo também ratificou, o mandato não pertence ao eleito, ele pertence ao partido. Então essa é a linha, obviamente, que o partido da vereadora deve adotar para preservar o mandato conquistado pelo partido. Né? Ela estava lá no posto porque foi aquela candidata do partido que teve o maior número de votos, né, naquele momento. Mas, claro que certamente o partido deverá buscar preservar o mandato, caso, claro, isso ocorra a perda do mandato, né? Estamos falando aqui tudo ainda em hipótese. Como eu disse, ainda está tudo muito recente. É o debate do momento, porque é algo que choca as pessoas, é algo que impacta, né, na vida da sociedade e na política da nossa cidade e do nosso estado. Mas é preciso, sempre digo, ter cautela, porque tudo isso deverá estar devidamente comprovado. Isso demanda algum tempo. Doutor Norberto, no caso do partido decidir tomar essa atitude, qual seria o caminho? Bom, primeiro, havendo a perda do mandato, né,
o partido vai requerer esse mandato para Mas ele tem que esperar a perda do mandato, ou ele pode provocar essa... Não, o que eu entendo é que tem que aguardar a perda do mandato. Até o presente momento, o mandato está preservado. O partido tem que aguardar. Está suspenso o exercício, né, em virtude da decisão judicial. Mas o mandato a vereadora ainda detém. E o partido tem que esperar esse mandato ser cassado. Ele não pode pedir a cassação desse mandato. Não, eu nem quero crer que vá pedir, né? Eu acredito que o partido, que é o partido pelo qual ela foi eleita, esse sim é que, penso eu, deve aguardar o desenrolar dos fatos, porque isso pode resultar também até em expulsão. Os partidos, normalmente, quando essa situação se configura e se comprova, os próprios partidos, para preservarem as suas imagens, têm afastado membros que eventualmente sejam apanhados no cometimento de crimes, principalmente crimes graves. Agora, doutor Norberto, o PSB, que é o partido dela, pode expulsá-la da sigla antes, por exemplo, da conclusão desse processo? Pode, é um outro processo. E essas instâncias, elas não se comunicam. Então, o partido pode perfeitamente, se entender conveniente, abrir um procedimento interno para a expulsão. É perfeitamente possível. E o mandato é preservado, mesmo ela sendo expulsa do partido. Mesmo ela sendo expulsa do partido. Se houver motivo, o partido pode pedir o mandato, né? Isso a gente já mencionou. Como também o partido pode... nós tivemos, inclusive, uma situação agora, né? De um partido questionando detentores de mandato, né, que apoiaram candidatos que o partido não estava apoiando. Então, é perfeitamente possível a expulsão, né, porque nós temos a figura da fidelidade partidária no país. Então, ela deve também ser preservada. E o partido tem essa capacidade postulatória, sim. Então, só para a gente deixar bem claro, o partido pode solicitar, o senhor falou que é um outro processo, mas pode solicitar a expulsão e, nesse caso, requerer o mandato. É possível. Requerer o mandato. Aí, esse é um julgamento que acontece na Câmara. Ou na Justiça Eleitoral. Não, aí é interno do partido. Mas requerer o mandato... Aí sim, aí tem que ser já na Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral. Doutor Norberto, claro que tem um prazo para a Polícia Federal fechar o inquérito, apresentar ao Ministério Público. O Ministério Público tem o seu prazo para oferecer a denúncia, não oferecer, pedir novas diligências, mas o que se vê é que já há indícios suficientes para pedir a abertura de um processo. Aí a Justiça tem um tempo dela também, o magistrado recebe, enfim, tem todo aquele trâmite. Durante todo esse processo, ela pode ficar no mandato, com o mandato, até que seja transitado e julgado? Sim. Nós temos casos, inclusive, no Brasil, de pessoas que cumpriram mandatos presos, né? Não perde o mandato por isso. Então é possível. E como você falou, existem prazos. Não é, pelo visto, algo simples de se concluir. Mas o que a gente tem observado também é que a Polícia Federal tem concluído os seus inquéritos, principalmente nessas situações mais relevantes, mais importantes para a sociedade, tem conseguido concluir muito rapidamente, né? Eles hoje estão muito melhor aparelhados, muito mais bem preparados para enfrentar situações como essa. Não tem demorado. Muito provavelmente esse inquérito encerre num prazo bem razoável. E o Ministério Público, que já acompanha desde a investigação, tem uma facilidade até muito maior de oferecer eventual denúncia. Doutor Norberto, essa segunda fase da operação, que mirou o padrasto, enfim, alguns funcionários que trabalhavam no gabinete, comissionados que trabalhavam no gabinete, a Câmara, a presidência da Câmara emitiu uma nota e disse, olha, foram indicados por ela. Não é só ela que indicou. Todos os vereadores têm uma cota para indicar assessores para a presidência. O presidente Enzo Samuel, obviamente, cumpriu a determinação judicial, afastou todos, digamos, cortou a remuneração, passaram a não receber mais nenhum salário, não receberão nenhum salário, e o gabinete praticamente não funciona, tá parado, né? Tá afastado, o gabinete está parado. Vamos aqui considerar que já o recebimento do processo. Aí ela responde, aí vai ter um processo na Justiça Eleitoral, referente ao mandato, enfim, e tem também na criminal.
Ela não, pode responder também referente como é que funciona. referente ao mandato, eu desconheço qualquer processo e não há mais prazo. Na Justiça Eleitoral, porque foi decidido também, é algo até recente no direito brasileiro, que as ações criminais também tramitam na Justiça Eleitoral. Então ela vai responder lá, se eventualmente houver a denúncia do Ministério Público, uma ação criminal. Pode resultar numa condenação criminal. Né? Então, só o um gabinete... detalhe, doutor Roberto, esse processo é essencialmente criminal. Sim. Pela decisão recente que o senhor falou, ele tramita também no eleitoral. Na Justiça Eleitoral. Certo. Exatamente. A Justiça Eleitoral passou a ser competente, havia uma dúvida, tínhamos, e o Supremo definiu, na Justiça Eleitoral que tramitam as ações criminais relativas a crimes eleitorais. Em relação ao gabinete, eu particularmente entendo que ela, mantendo o mandato, mesmo estando presa, ela vai poder, penso eu, nomear novos assessores e o gabinete funcionar. Né? Enquanto ela estiver no mandato, é assim que deve ser. Quer dizer, é preciso a gente compreender, muita gente já acompanha, mas isso não pode, isso é um absurdo. É a lei. É a lei. Você É a pode... lei. Se existisse uma regra dizendo que o político que está respondendo a um processo e preso fica também afastado do mandato, era uma outra situação. Nós não temos essa regra. E aí, esse processo ele é criminal, tramita no eleitoral também, pode resultar na perca do mandato, né, no final. Se ela for condenada, pronto, no criminal. Não. No criminal, se ela for Não, condenada. porque não existe pena num processo criminal prevista para a perda de um mandato eletivo. Mas vamos lá. Teria que haver uma ação eleitoral. Isso. E essa ação eleitoral não existe. Tá, então vamos lá. A Câmara, quando a gente pergunta, os vereadores dizem, olha, vamos aguardar. Os fatos poderiam levar a uma ação eleitoral. Isso. Né? Porque, pelo que foi divulgado pela imprensa, temos aí captação ilícita de recursos, temos também práticas ilícitas nos gastos eleitorais, né, de valores não declarados, enfim, uma série de situações que poderiam resultar numa ação eleitoral. Mas não tivemos esta ação eleitoral, muito provavelmente. Ninguém teve ciência dessa situação antes e isso não chegou ao Ministério Público, não chegou a nenhum partido político que tivesse interesse em ingressar com essas ações, aqueles legitimados, e automaticamente o mandato foi consolidado. Agora, posteriormente, surgiu tudo isso e temos um procedimento criminal em trâmite. Agora vamos aqui para, mais uma vez, projetar o seguinte. Vamos supor, tem várias fases, como nós já falamos, né? Agora a fase de investigação, a Polícia Federal concluindo, depois o Ministério Público, aí se for formalizada a denúncia pelo Ministério Público, o juiz aceita, começa a fase de processo e tem esse trâmite todo. Então tudo isso tem um prazo. Em qualquer momento desse prazo, como o senhor deixou bem claro, o partido, o PSB, por exemplo, vereadores, enfim, pode se manifestar no sentido de pedir a cassação ou pedir o mandato, enfim, sim, pode. Tudo bem. Mas vamos supor que ninguém faça isso e que espere a conclusão do processo. E considerando que a tramitação até rápida, né? E aí, a justiça eleitoral é bem mais rápida. É bem mais rápida. É uma das justiças mais rápidas que nós temos. Isso. E se no final brasileiro de tudo ela for realmente condenada, aí Câmara e também partidos têm aí o que é suficiente para entrar com essa ação eleitoral. Não, a ação eleitoral nós não teremos. Mas a cassação Porque do mandato? No âmbito da própria Câmara Municipal, isso poderá se dar a qualquer momento. Vai depender do posicionamento da própria Câmara, né, de algum partido, de algum vereador, de compreender que existiriam elementos, claro, porque tudo tem que estar baseado nas regras que estão postas. Se houver uma forma de enquadrar esta situação dentro do próprio regimento da Casa, né, ou da Constituição do Estado do Piauí, ou da Constituição Federal, aí sim pode haver um procedimento interno que resulte numa perda de mandato. Aí, o que se mais discute hoje, isso. Né? Existe, não existe? Aí a complexidade se dá em função dessa... Tem que se debruçar sobre isso. Doutor Norberto, aqui é de um leigo tentando tirar as dúvidas que as pessoas nos enviam para passar para o senhor. Então, o senhor falou, partido é parte legítima para pedir. Os vereadores também, os pares também, Câmara Municipal também. O Ministério Público pode pedir também? Não, o Ministério Público dentro da Câmara Municipal, não. É um procedimento interno da Câmara. O papel do Ministério Público vai ser perante a Justiça Eleitoral na ação criminal. Então, mesmo que ele denuncie, apresente a denúncia,
Mesmo com base nisso, ele pode requisitar? Pode oficiar a Câmara, pode apresentar a denúncia, encaminhá-la para a Câmara, para que a Câmara analise se diante daquele quadro existem elementos para outras medidas dentro da sua esfera. Não é nada anormal, pode acontecer. Mas o Ministério Público diretamente atuar dentro da Câmara Municipal, não. Então, doutor Roberto, que nós estamos aqui diante, como o senhor disse, de um quadro extremamente complexo, muito complexo, bastante. Não há previsão no regimento, quer dizer, nesse caso específico não há previsão. Esse pedido... De algo automático, não. De algo automático não tem. Esse pedido de perda do mandato pode ocorrer agora, pode ocorrer mês que vem, pode ocorrer daqui a um ano. Ou até nem ocorrer. Ou até nem ocorrer. E a questão também, agora, falando do ponto de vista dos habeas corpus que já foram negados, né? Me parece que o primeiro foi negado, agora no Tribunal Regional Eleitoral. Quais são as instâncias de pedido? Agora, depois de esgotada a segunda instância, que é o TRE, temos ainda o Tribunal Superior Eleitoral. E até o Supremo Tribunal Federal. Do TSE vai para o Supremo? Sim. Então tem mais duas instâncias. Ainda temos duas instâncias. No caso de negado nas duas instâncias, ela tem que aguardar, vai aguardar então, beleza, até o final do... Não, aí depende do relator do processo, porque essa prisão ela pode ser cessada na visão do relator, ela não sendo necessária mais, porque ela não é definitiva, não há condenação. É uma prisão provisória. Então, é até o momento em que o relator ou o tribunal, caso seja levado para o colegiado, decidir que ela é necessária para a apuração, para a investigação, ou até mesmo na condução do processo. É aquela história de dizer, olha, vou manter a prisão porque pode atrapalhar a investigação, a partir do momento que decide, não tem mais como atrapalhar, já chegou no nível que não dá mais para atrapalhar, então posso relaxar. Não é pela gravidade dos fatos em si, é um conjunto, né, de fatores. E o principal deles, eu entendo, é para não prejudicar as investigações. Doutor Roberto, quero convidar o senhor para a gente acompanhar essa reportagem que foi feita na Câmara Municipal sobre essas medidas que nós falamos após a decisão do Tribunal Regional Eleitoral em negar o pedido de habeas corpus da vereadora Tatiana Medeiros. O Natanael Souza fez a reportagem. A manutenção da prisão de Tatiana Medeiros, definida na tarde de ontem pelo TRE, repercute na Câmara Municipal de Teresina. A mesa diretora da casa se reuniu após a sessão desta terça-feira para deliberar sobre o caso. Entre as medidas anunciadas em coletiva pelo presidente Enzo Samuel está a exoneração de todos os ocupantes de cargos em comissão ligados a parlamentar. Também foi suspenso o pagamento da verba indenizatória, enquanto perdurar o afastamento. Diante da situação que vem ocorrendo, essa decisão da Câmara Municipal de Teresina é uma extensão à decisão que ocorreu no processo judicial. A gente precisa lembrar, a vereadora vai ter sim seu direito ao contraditório e ampla defesa. Ela não perdeu o cargo, ela continua no cargo de vereadora, porque o processo não transitou em julgado, mas ela está afastada do exercício do mandato. E o gabinete, ele é inerente e é vinculado ao exercício do mandato, assim como a verba indenizatória. Se ela não está exercendo, esta Câmara, juntamente com seu colegiado, entendeu, nesse momento, exonerar todos os seus cargos e suspender a verba indenizatória. Apesar da inatividade do gabinete, Tatiana Medeiros seguirá recebendo salário na Câmara Municipal de Teresina. A mesa diretora da casa ainda prega cautela sobre a abertura de um eventual processo de cassação da parlamentar. A vereadora ela ainda continua no cargo. Isso é uma decisão judicial, certo? Então não transitou em julgado, ela continua no cargo. Não sou eu que vou aplicar sanção e penalizar a vereadora. Quem vai determinar isso é o processo, é o trâmite. Então, dentro desses 60 dias, a vereadora ela continua recebendo seu salário. Já nos antecipamos, fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas, o doutor Pedro já fez essa consulta para saber da legalidade do pagamento ou não do salário dela. A Comissão de Ética da Câmara também acompanha o caso de Tatiana Medeiros. O presidente da comissão, Fernando Lima, afirma que já solicitou acesso às informações do inquérito na totalidade. É natural que a gente possa estar mandando um ofício à Polícia Federal, ao TRE, para estar tendo acesso aos autos do processo. A informação que chega a esta casa legislativa é que até o momento não foi oferecida nem a denúncia. Então, a gente tem que aguardar
o trâmite processual, nós temos que aguardar o devido processo legal, tem que dar à vereadora o direito à ampla defesa e ao contraditório. Eu, como advogado, entendo dessa forma, a gente não pode ultrapassar os limites dos princípios constitucionais e temos que aguardar o desenrolar do processo. Como a gente falou, quer dizer, falou da inatividade do gabinete, quer dizer, cortado os proventos, os salários, mas ele falou de inatividade do gabinete. Me pareceu, Natan, é isso, quer dizer, o gabinete vai ficar inativo até que seja tomada uma decisão. Não é? Eu acho que a posição da Câmara, né, do presidente está correta, inclusive também do presidente da Comissão de Ética, né, como eu disse também no início da minha fala, é preciso ter cautela, precisa aguardar. Inclusive, é provável que existam ainda dentro da investigação procedimentos, né, cautelares que ainda estão, inclusive, sob sigilo, que ninguém tem acesso, nem mesmo os próprios advogados da vereadora. Isso é muito comum, né? Vários procedimentos dentro da investigação ainda em sigilo. Então, tudo isso é preciso que se aguarde para, de fato, sabermos o que está realmente acontecendo, o que aconteceu e os próximos passos que serão tomados. Então, Roberto, uma outra questão. O senhor falou a Justiça Eleitoral é uma das mais rápidas em termos de tempo e de julgamento. Tem, assim, uma previsão para assim, geral, um caso como esse? Um caso como esse, eu acredito particularmente que em 6, 8 meses a Justiça Eleitoral julga um processo dessa natureza. Então, provavelmente esse ano ainda de 2025. Penso que sim. O resultado sai. Então, ouvimos aqui o doutor Norberto Campelo analisando todo esse caso, ficou muito claro, tiramos todas as dúvidas. E eu entendo que as pessoas, quando se deparam com um caso como esse, tem aquela vontade de... Não, caça o mandato, tem que ser... Não é assim que se faz, né? E quando a gente... Aqui que eu não estou é bom que seja assim. Não, exato. Eu não estou defendendo a vereadora, não tenho procuração para defender, eu sou um jornalista, estou aqui esclarecendo os fatos, tentando esclarecer, mas quando a gente corta, quer ultrapassar certos ritos, a gente pode se prejudicar na frente, né? Na verdade, quase sempre dá errado. Dá errado. E a gente também tem que confiar muito nas instituições. A Polícia Federal... sempre foi uma polícia muito preparada, mas eu, como advogado, posso afirmar que a cada ano que passa, ela se especializa mais. Então, a gente vê a qualidade do trabalho, a qualidade dos inquéritos, cada vez mais bem conduzidos, mais bem levados a termo. Então, é preciso que a gente tenha essa confiança e aguarde. Como eu disse também, a Justiça Eleitoral é muito célere e muito qualificada também, né? Uma das justiças mais qualificadas do país, tem resultados aí que demonstram isso com muita clareza. E não adianta o assodamento, é preciso ter cautela, nem tudo que parece às vezes até a gente se surpreende, acreditando que é de uma forma e é de outra, é preciso ouvir o outro lado, que ainda não foi ouvido, até porque nem é o momento ainda, nós estamos na fase de investigação, que é um procedimento inquisitorial, quer dizer, é produzido só por um lado, apesar de ter hoje no Brasil outros contornos, né? A defesa já participa mais da investigação, já pode colaborar com a investigação, mas ainda tudo ouvindo apenas um lado. É preciso ouvir o outro e aí sim nós vamos saber o que de fato aconteceu e termos as certezas que a sociedade tanto almeja. Doutor Roberto, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos, mais uma vez, trazendo luz a uma questão polêmica como essa. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado mais uma vez.